Capítulo 5. Não muito longe de Logbourne vivia uma família com a qual os Bennets mantinham relações de amizade especialmente estreitas. Sir William Lucas havia tido no passado negócios em Meryton, onde fez razoável fortuna e foi alçado à dignidade de cavaleiro por petição feita ao rei durante o período em que foi prefeito da cidade. A distinção talvez tenha-lhe subido um pouco a cabeça. Passou a sentir-se insatisfeito com sua loja e com sua residência numa pequena cidade comercial, e abandonando ambas, mudou-se com a família para uma casa a 1 milha de Meryton, a partir de então denominada Lucas Lodge, onde podia refletir com prazer sobre sua própria importância e, desvinculado dos negócios, ocupar-se apenas em ser cordial com todas as pessoas, pois ainda que exultante com sua posição social, não se tornara arrogante. Pelo contrário, cumulava todos de atenções. De natureza inofensiva, amigável e prestativa, sua apresentação em St. James tornara-o também cortês. Lady Lucas, embora não muito atilada, era o tipo perfeito de mulher para ser uma vizinha de grande valia para a Sra. Bennet. O casal tinha vários filhos. A mais velha, moça sensata e inteligente, beirando os 27 anos, era amiga íntima de Elizabeth. Que as senhoritas Lucas e Bennet se encontrassem para conversar a respeito de um baile era absolutamente necessário, e a manhã seguinte à reunião levou as primeiras a Logbourne para ouvir e opinar. Você começou bem a noite, Charlotte, disse a Sra. Bennet à senhorita Lucas com polido autocontrole. Você foi a primeira escolha do Sr. Bingley. É, mas ele pareceu preferir a segunda. Ah, você quer dizer Jenny? Imagino, porque ele dançou com ela 2 vezes. Sem dúvida, pareceu que a apreciasse. Aliás, acredito que tenha apreciado. Ouvi alguma coisa a respeito, mas não sei ao certo. Alguma coisa sobre o Sr. Hobson. Talvez a senhora se refira à conversa que pude ouvir entre ele e o Sr. Hobson. Já não lhe contei? Sobre o Sr. Hobson perguntando se ele apreciava nossas festas em Meryton. E se não achava que havia muitas moças bonitas no salão e qual lhe parecia a mais bela. E ele respondendo no mesmo instante a última pergunta. Ah, a mais velha das Bennets, sem dúvida. Não pode haver mais de uma opinião a respeito. Mal posso acreditar. Bem, é sem dúvida muito claro. Pelo menos assim parece. Mas enfim, tudo isso pode dar em nada, você sabe. A conversa que eu ouvi foi melhor do que a sua, Elisa, disse Charlotte. Escutar o Sr. Darcy não vale tanto a pena quanto o amigo, não é mesmo? Pobre Lisa, será apenas aceitável. Peço-lhe que não dê a Lizzie ideias de ficar aborrecida com a grosseria daquele homem, porque ele é tão desagradável que seria mesmo horrível ser apreciada por ele. A Sra. Long me disse ontem à noite que ele esteve sentada ao seu lado por meia hora sem mover os lábios uma única vez. A senhora tem certeza? Não há aí algum engano? Disse Jenny. Tenho certeza de que vi o Sr. Darcy falando com ela. É porque ela perguntou, afinal, o que achava de Netherfield, e ele não teve como não responder, mas ela disse que ele pareceu um tanto aborrecido por ter sido interpelado. A senhorita Bingley me contou, disse Jenny, que ele nunca fala muito, a não ser entre amigos íntimos. Com eles é extremamente agradável. Não acredito numa só palavra disso, minha cara. Se ele fosse assim tão agradável, teria conversado com a Sra. Long, mas posso imaginar o que houve. Todos dizem que esse rapaz é um poço de orgulho, e ouso afirmar que ele, de algum modo, ouviu dizer que a Sra. Long não tem coche, e foi ao baile numa carruagem alugada. Não me importa se ele não falou com a Sra. Long, disse a senhorita Lucas, mas eu gostaria que tivesse dançado com Elisa.
Numa próxima vez, Lizzie, disse a mãe, eu não dançaria com ele se fosse você. Acredito poder tranquilamente prometer-lhes jamais dançar com ele. O orgulho dele, disse a senhorita Lucas, não me ofende. Tanto quanto de costume, porque nestes casos há uma desculpa. É plausível que um rapaz tão atraente, com família, fortuna, tudo a seu favor, tenha a si mesmo em alta conta. Se me perdoam por me expressar desta forma, ele tem o direito de ser orgulhoso. Isso é verdade, retrucou Elizabeth, e eu poderia facilmente perdoar o orgulho dele se o meu não tivesse sido atacado. O orgulho, observou Mary, que se envaidecia da solidez de suas reflexões. É uma falha muito comum, acredito. Por tudo que eu já li, estou convencida de que, na verdade, é bastante frequente de que a natureza humana é especialmente propensa a ele e de que há muitos poucos entre nós que não acalentam um sentimento de autoadmiração em relação a alguma qualidade, real ou imaginária. Vaidade e orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam com frequência usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho tem mais a ver com a nossa opinião a respeito de nós mesmos e a vaidade com o que desejamos que os outros pensem de nós. Se eu fosse tão rico quanto o Sr. Darcy, exclamou um dos meninos Lucas, que tinha acompanhado as irmãs, eu não me importaria em ser orgulhoso, ou não. Eu teria uma parrelha de pedigreiros e beberia uma garrafa de vinho todos os dias. Pois então você beberia muito mais do que deveria, disse a Sra. Bennet. E eu, se o visse fazendo isso, lhe arrancaria a garrafa das mãos no mesmo instante. O menino protestou, dizendo que ela não o faria. Ela continuou a afirmar que faria, e a discussão só terminou com o fim da visita. Capítulo 6. As senhoras de Longbourn logo visitaram as de Netherfield. A gentileza foi de pronto retribuída como deve ser. As maneiras agradáveis da senhorita Bennet aumentaram a simpatia da senhorita Hurst e da senhorita Bingley. E embora a mãe fosse considerada intolerável e as irmãs menores indignas de atenção, o desejo de travar relações com elas foi expresso em relação às duas mais velhas. Por Jenny, tal atenção foi recebida com o maior prazer. Mas Elizabeth ainda via arrogância no modo como tratavam a todos, mal abrindo exceção para sua irmã, e não conseguia gostar delas, ainda que a gentileza de ambas para com Jenny em si fosse importante por derivar com toda a probabilidade da influência da admiração do irmão. Era bastante evidente, onde quer que se encontrassem, que ele realmente a admirava, e para ela era também evidente que Jenny se curvava à preferência que começara a manifestar por ele desde o início e estava a caminho de se apaixonar de verdade. Mas observou com prazer que não era possível que tudo isso fosse descoberto pelo mundo em geral, já que Jenny unia com grande força de caráter uma atitude reservada e um comportamento sempre alegre que a mantinha a salvo das suspeitas dos mais impertinentes. Assim, comentou com a amiga, a senhorita Lucas. Talvez seja agradável, respondeu Charlotte, ser capaz de se controlar perante o público em casos assim, mas tanta discrição pode ser uma desvantagem. Se uma mulher com o mesmo cuidado oculta seu afeto do objeto desse afeto, pode perder a oportunidade de conquistá-lo, e de pouco consolo servirá a acreditar então que também o mundo todo ignora. Há tanta gratidão ou vaidade em quase todos os relacionamentos amorosos que não é prudente deixá-los à deriva. Podemos todos começar livremente. Uma leve preferência é bem natural, mas são muito poucos os que têm coragem de se apaixonar de verdade sem algum encorajamento. Em 9 de cada 10 casos, uma mulher fará melhor demonstrando mais afeto do que sente. Bingley aprecia sua irmã, sem dúvida,
mas pode nunca passar desse sentimento se ela não o encorajar. Mas ela o encoraja, tanto quanto permite a sua natureza. Se eu sou capaz de perceber os sentimentos dela em relação a ele precisaria ser realmente muito tolo para não descobri-los também. Lembre-se, Elisa, de que ele não conhece Jenny como você. Mas se uma mulher estiver interessada num homem e não tentar ocultar tal interesse, ele acabará por descobrir. Talvez descubra, estando com ela muitas vezes, mas embora Bingley e Jenny se encontrem com razoável frequência, nunca passam muitas horas juntos e, como sempre, se veem em festas onde há muita gente. É impossível que possam dispor de todos os momentos para conversar um com o outro. Jenny deveria, portanto, aproveitar ao máximo cada meia hora em que pudesse atrair-lhe a atenção. Quando estiver certa dos sentimentos dele, ela terá tempo suficiente para se apaixonar o quanto quiser. Seu plano é bom, respondeu Elizabeth. Quando nada mais está em jogo, além do desejo de se casar bem, e se estivesse eu determinada a conseguir um marido rico ou qualquer marido, seria provável que o adotasse. Mas não são estes os sentimentos de Jenny. Ela não tem segundas intenções. Por enquanto, ela nem mesmo pode ter certeza da intensidade dos seus próprios interesses, nem da sua razão de ser. Ela só o conhece há 15 dias. Dançou 4 músicas com ele em Meryton, viu-o uma vez pela manhã em visita à casa dele e desde então compareceu a 4 jantares em que ele estava presente. Isso não é suficiente para conhecer-lhe o caráter. Não como você descreve. Tivesse ela simplesmente jantado com ele, poderia ter apenas descoberto se tem um bom apetite. Mas você precisa se lembrar de que durante 4 reuniões os dois tiveram a companhia um do outro. E 4 reuniões podem significar muito. Essas 4 reuniões deram a ambos a certeza de que preferem o jogo de 21 ao commerce. Mas, em relação a qualquer outra característica importante, não acredito que possam ter descoberto muita coisa. Bem, disse Charlotte, desejo sucesso a Jenny, de todo o coração, e se ela se casasse com ele amanhã, acho que teria tanta chance de felicidade quanto se passasse um ano inteiro estudando-lhe o caráter. A felicidade no casamento depende apenas de sorte. Se as inclinações de cada um forem do total conhecimento do outro, ou mesmo se forem semelhantes de antemão, sua felicidade não está de modo algum garantida. Sempre continuarão a se distanciar o bastante para gerar uma cota de frustração, e é melhor conhecer o mínimo possível os defeitos da pessoa com quem você passará a vida. Ora, você me faz rir, Charlotte, mas isso não faz sentido. Você sabe que não faz sentido e que você mesma nunca agiria assim. Ocupada em observar as atenções do Sr. Bingley para com a irmã, Elizabeth nem de longe suspeitava que começava a se tornar objeto de algum interesse aos olhos do amigo de Bingley. A princípio, o Sr. Darcy mal quis admitir que ela fosse bonita. No baile, olhara para ela sem querer admiração, e quando se encontraram pela segunda vez, olhou apenas para criticar. Mas mal havia declarado a si mesmo e aos amigos não haver um traço de beleza no rosto da moça, começou a achar que a bela expressão dos olhos escuros dava a ela um ar de excepcional inteligência. A essa descoberta sucederam-se outras igualmente embaraçosas, embora houvesse detectado com um olhar crítico mais de uma falha na perfeita simetria de suas formas de moça. Era forçado a admitir que sua silhueta era graciosa e agradável, e a despeito de ter declarado que suas maneiras não eram as de uma pessoa refinada, sentia-se atraído pela jovialidade de Elizabeth. De tudo isso ela não fazia ideia. Para ela, ele era apenas o homem que não fazia questão de ser agradável e que não a considerava atraente o bastante para ser tirada para dançar. Ele começou a querer saber mais a respeito da moça e, como que se preparando para conversar com ela, passou a ouvir suas conversas com os outros. Tal atitude chamou a atenção de Elizabeth.
Aconteceu na casa de Sir William Lucas, onde um grande grupo estava reunido. O que pretende o Sr. Darcy? Disse ela a Charlotte, ouvindo minha conversa com o Coronel Forster. Esta é uma pergunta que só o Sr. Darcy poderá responder. Mas se ele continuar com isso, eu sem dúvida o informarei de que percebo o que está fazendo. O olhar dele é irônico demais, e se eu não passar a ser também impertinente, logo começarei a ter medo dele. Quando logo depois ele se aproximou das duas, ainda que, sem parecer ter qualquer intenção de falar, a senhorita Lucas desafiou a amiga a tocar no assunto. E provocada, Elizabeth no mesmo instante virou-se para ele e disse: O senhor não acha, Sr. Darcy, que me expressei com raro acerto ainda há pouco quando desafiei o Coronel Forster a nos oferecer um baile em Meryton? Com muito entusiasmo, mas este é sempre um assunto que entusiasma as senhoras. O senhor é severo conosco. Logo, será a vez dela ser desafiada, disse a senhorita Lucas. Vou abrir o piano, Elisa, e você sabe o que vem a seguir. Você é um tipo muito estranho de amiga, sempre querendo que eu toque e cante na frente de todos. Se eu tivesse aspirações musicais, você seria inestimável, mas, do modo como sou, na verdade preferiria não me apresentar diante de pessoas que com certeza estão acostumadas a ouvir os melhores intérpretes. Diante da insistência da senhorita Lucas, entretanto, ela acrescentou: Muito bem, se assim tem que ser, que assim seja. E lançando um olhar sério ao Sr. Darcy, complementou: Diz um antigo ditado familiar a todos daqui: poupe seu fôlego para esfriar o mingau. Pouparei o meu para cantar melhor. Sua apresentação foi agradável, embora de modo algum extraordinária. Depois de uma ou duas canções, e antes que pudesse atender os diversos pedidos para que cantasse mais uma vez, foi logo substituída ao piano por Mary, que, por ser a única sem graça da família, se esforçava muito para adquirir conhecimentos e habilidades e estava sempre impaciente para exibi-los. Mary não tinha talento ou bom gosto, e ainda que a vaidade lhe tivesse dado dedicação, deu-lhe também um ar pedante e modos afetados, que empanariam um grau de excelência superior ao que alcançara. Elizabeth, calma e sem pretensões, havia sido ouvida com muito mais prazer, embora não tocasse tão bem. E Mary, ao final de um longo concerto, teve a sorte de conseguir elogios e agradecimentos por algumas áreas escocesas e irlandesas, a pedido de suas irmãs mais novas, que com algumas das meninas Lucas e 2 ou 3 oficiais dançavam com entusiasmo num dos cantos do salão. O Sr. Darcy parou perto deles em silenciosa indignação perante tal forma de passar a noite, com a exclusão de qualquer possibilidade de conversa, e estava por demais absorto em seus pensamentos para perceber Sir William Lucas ao seu lado, até que Sir William começou a falar. Que encantadora diversão para os jovens, Sr. Darcy! Não há nada melhor do que a dança, afinal. Considero-a uma dos maiores requintes da sociedade elegante. Por certo, senhor, e com a vantagem de também estar na moda entre as sociedades menos elegantes do mundo. Qualquer selvagem sabe dançar. Sir William apenas riu. Seu amigo faz muito bem, continuou ele depois de uma pausa ao ver Bingley se juntar ao grupo. E não duvido de que o senhor também seja perito na matéria, Sr. Darcy. Acredito que o senhor tenha me visto dançar em Meryton. É verdade, e não foi pequeno meu prazer ao observá-lo. Dança com frequência em St. James? Nunca, senhor. Não acha que seria uma homenagem adequada ao lugar? É uma homenagem que nunca presto a lugar algum, se puder evitar. O senhor tem uma casa na capital, imagino. O Sr. Darcy concordou com uma inclinação de cabeça. Já pensei em me instalar na cidade, porque gosto muito de conviver com a alta sociedade, mas não tenho muita certeza de que o ar de Londres seja adequado para a Lady Lucas.
Fez uma pausa na esperança de uma resposta, mas seu interlocutor não estava disposto a comentários, e ao perceber Elizabeth que vinha em sua direção, ocorreu-lhe a ideia de fazer uma galanteria e chamou-a. Minha cara senhorita Elisa, por que não está dançando? Sr. Darcy, permita-me apresentar-lhe esta jovem como uma excelente par. Estou certo de que o senhor não pode se recusar a dançar tendo diante de si tanta beleza. E tomando-lhe a mão, a teria entregue ao Sr. Darcy, que, embora extremamente surpreso, não tencionava recusá-la, quando ela, no mesmo instante, recuou e disse, um tanto desconcertada, a Sir William: Na verdade, senhor, não tenho a menor intenção de dançar. Suplico-lhe que não imagine que me dirigi para este lado com ideias de conseguir um par. O Sr. Darcy, solene e correto, pediu-lhe que fosse concedida a honra de uma dança, mas em vão. Elizabeth estava decidida, nem mesmo Sir William abalou sua determinação ao tentar persuadi-la. A senhorita dança tão bem que é crueldade negar-me a alegria de admirá-la. E ainda que este cavalheiro não costume apreciar este entretenimento, estou certo de que não veria inconveniente em nos ser agradável durante meia hora. O Sr. Darcy é sempre muito gentil, disse Elizabeth sorrindo. É sim, sem dúvida, mas considerando o incentivo, minha cara senhorita Elisa, não podemos nos surpreender com a sua concordância. Quem recusaria tal par? Elizabeth lançou-lhes um olhar malicioso e se afastou. Sua resistência não a indispôs com o cavalheiro, e ele pensava nela com alguma complacência quando foi assim abordado pela senhorita Bingley. Ora, posso adivinhar o motivo de seu devaneio. Acho que não. Está pensando em como seria insuportável passar muitas noites desta maneira, em tal companhia. E na verdade sou da mesma opinião. Nunca me aborreci tanto. A insipidez a despeito do barulho, a nulidade a despeito da presunção de todas estas pessoas. O que eu não daria para ouvir suas críticas a respeito delas? Sua conjectura está totalmente equivocada, posso garantir. Minha mente tinha ocupações mais agradáveis. Tenho meditado sobre o enorme prazer que pode proporcionar um par de belos olhos no rosto de uma linda mulher. A senhorita Bingley no mesmo instante fixou seus olhos no rosto dele e desejou que ele lhe dissesse que dama tinha o mérito de lhe inspirar tais reflexões. O Sr. Darcy respondeu com grande entusiasmo. A senhorita Bennet. A senhorita Elizabeth Bennet? Repetiu a senhorita Bingley. Estou perplexa. Desde quando ela é a sua favorita? E diga-me, quando poderei lhe desejar felicidades? Esta era exatamente a pergunta que eu esperava. A imaginação de uma mulher é muito rápida. Ela pula da admiração ao amor e do amor ao matrimônio, num só instante. Eu sabia que me desejaria felicidades. Ora, se está falando sério, considerarei o assunto absolutamente decidido. E o senhor terá uma sogra encantadora, com certeza. E é claro, ela estará sempre em Pemberley. Ele a ouviu com tanta indiferença enquanto ela quis se divertir daquela maneira e como sua reserva a convencesse de que não corria perigo, ela deu asas a seu senso de humor.